Irmãos, vamos abrir aí as nossas Bíblias, e eu peço licença a vocês hoje para sairmos um pouco de nossa série em Apocalipse, e você abrir a sua, apesar de remetermos algo hoje, a Apocalipse, você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, página 1000. Encontraram? Nós vamos ler aí dos versículos 1 ao 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, também pelos dízimos e ofertas que foram entregues, Pai, que Tu possas dar sempre a essa igreja sabedoria para administrarmos, Senhor, esses recursos exclusivamente para a glória do Teu nome e o avanço do Teu reino, Pai. E nós te pedimos, Senhor, nesse momento que a Tua palavra fale conosco, que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e haja em nossas vidas, apesar de mim, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmãos, como o texto está falando aqui, esse foi o primeiro milagre de Jesus. E é interessante a gente parar para observar que os evangelhos, eles usam termos diferentes para descrever os atos miraculosos de Jesus, descrever o termo milagre, inclusive. Quando a gente olha para Mateus, Marcos e Lucas, a gente encontra lá no texto, quando está falando de milagre, a palavra grega dunamis, ou dinamis, que significa poder. E ali está descrevendo o ato de Jesus como um ato de poder, um ato de força, um ato que causava admiração e levava as pessoas para essa conclusão de que Jesus é poderoso, que Deus estava agindo através de Jesus, que Jesus e Deus eram um, como ele mesmo afirmou tantas vezes, que ele era Senhor sobre todas as coisas. Mas quando a gente olha aqui para o Evangelho de João, o termo que João normalmente usa para falar de milagre, inclusive quando está falando aqui desse milagre de Jesus, é um outro termo grego chamado semeion, que significa, como está traduzido aqui, que nós lemos, sinal. Me parece que João tem essa preferência para deixar claro para nós e para todos, portanto, que tem acesso às Escrituras, que os milagres de Jesus, eles não são um fim em si mesmo. Sempre existe algo, uma mensagem que acompanha, um ato que existe além daquele milagre, além daquele sinal. O milagre é um sinal que está apontando para alguma outra verdade.
que está apontando para um ensino, que está apontando para alguma realidade sobre Cristo, sobre nós, sobre Deus. Tanto é que, geralmente, quando acontece um milagre aqui no Evangelho de João, a gente vai encontrar Jesus falando alguma coisa, ou o texto explicando um propósito que dá significado maior àquilo que está acontecendo, ou que acabou de acontecer. Por exemplo, quando a gente leu aqui esse sinal, e o versículo 11, ele fala que esse foi o primeiro sinal de Jesus, esse foi o primeiro milagre de Jesus, e revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, a grande intenção do sinal não era simplesmente produzir mais vinho para uma festa, mas tinha um significado maior, tinha um sentido maior, e o texto normalmente nos explica, ou o próprio Cristo nos explica. Por exemplo, eu não sei se os irmãos se recordam, mas nós temos, eu já preguei aqui algumas vezes, o momento em que Jesus ressuscita Lázaro. Se lembram desse momento? E quando Jesus realiza esse milagre, ele fala para os discípulos que eles agora vão crer de fato. Inclusive, de frente ao túmulo de Lázaro, ele ora em voz alta, para que as pessoas ouçam. Ele ora: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas essas pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então, a ressurreição de Lázaro não era um ato em si mesmo, não é somente Jesus preocupado com um amigo e querendo dar mais tempo de vida para ele aqui na terra. Mas existe um propósito maior. É um ato de Jesus para que as pessoas creiam que Jesus era o Messias prometido por Deus, o enviado de Deus, para que elas creiam que Deus enviou a Cristo. Jesus fala isso. Os milagres, portanto, quando a gente está tratando desse assunto, além de serem, de fato, um ato da bondade do Senhor, do amor de Deus, eles sempre estão atrelados, eles servem a um propósito maior e melhor do que simplesmente aquilo que está acontecendo, do que simplesmente aquela bênção daquele momento que a gente pode usufruir. E normalmente vai apontar para a exaltação de Cristo, o reconhecimento de quem Cristo é, para que a gente, inclusive, testemunhe disso e que as pessoas possam crer nisso e serem salvas. E eu tenho certeza de que você já viveu, talvez não tenha percebido, mas que você já viveu milagres ou conheceu milagres aí, a ação de Deus na sua vida. Então, se você já passou por isso, se você hoje percebe isso, entenda que Deus agiu na sua vida por amor, por cuidado, para lhe abençoar, sim, mas para que isso também sirva para um propósito maior, para a glória de Deus, para que você testemunhe isso, para que você use isso na sua vida cotidiana. Essa história do milagre que você viveu vai lhe acompanhar a vida inteira. Use para a glória de Deus. Tenha esse propósito muito bem definido na sua vida. Mas quando a gente fala isso, é interessante a gente notar uma outra situação que a gente encontra nos evangelhos. Alguns milagres de Jesus, especialmente no começo do seu ministério aqui, eles acontecem em secreto. Eles são vistos e conhecidos, às vezes, por um número muito pequeno de pessoas, como aconteceu aqui até com esse primeiro milagre. Jesus não chegou no meio da festa e, eu realizei um milagre. A gente lembra que a gente acabou de ler aqui que o mestre de cerimônia, inclusive, o responsável pelo vinho, não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. E termina o relato sem ele saber. Então chega o vinho até ele, um milagre de Jesus, mas não chega a informação para ele, foi Jesus que fez. Somente aqueles que viram acontecer sabiam. Está até escrito aqui, e a gente leu. Não foi algo público, anunciado aos quatro ventos, como ele faz lá no momento da ressurreição de Lázaro. Mas somente algumas poucas pessoas envolvidas no momento viram o que aconteceu. A gente tem até alguns registros
nos evangelhos de milagres que Jesus diz para as pessoas não contarem, não falarem. Lembra disso? Diz, olha, vá, mas não fale. Viva lá a bênção, mas não fale. Naquele momento específico. Depois isso ficou registrado para a gente e serve para um propósito maior. Mas naquele momento, quando Jesus age assim, quando Jesus pede que seja assim, lá em 30 e pouco depois de Cristo, depois de seu nascimento, me parece que Jesus tinha um cuidado muito específico no início do seu ministério, que era não nutrir as expectativas das pessoas sobre quem seria o Messias ou como seria o Messias que Deus enviaria ao mundo. Existia a promessa de que Deus enviaria um Messias, Deus enviaria o seu ungido, Deus enviaria o Salvador. E as pessoas tinham essa esperança, as pessoas esperavam por essa pessoa, mas eles estavam vivendo, a gente repetiu muito isso aqui em Apocalipse, um período em que eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então, quem é o Messias? Como é o Messias que eles esperavam? Não era alguém parecido com Jesus. Era alguém parecido com... Muito bem, Davi. Eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias político. Eles esperavam alguém que ia restabelecer a independência, o domínio de Israel sobre o mundo, sobre a região, sobre a vida deles ali, tirar Roma de dentro deles. Então eles esperavam alguém que iria reinar e dominar na terra, naquele momento ali, da forma como eles viviam ali, no tempo, naquela hora. Mas como nós sabemos e lemos hoje, esse não era o Messias prometido por Deus. Esse não era Jesus. Então, a primeira lição que eu gostaria que a gente refletisse aqui no texto hoje é que a gente precisa entender que a nossa expectativa sobre quem a gente quer que Jesus seja não muda quem Ele é. Eu vou repetir, a nossa expectativa sobre quem queremos que Jesus seja não muda quem Ele é. Isso pode parecer óbvio, mas não é tão simples. E eu fico feliz, porque aqui na igreja a gente tem se esforçado para apresentar o Cristo verdadeiro, o Cristo das Escrituras. E isso tem acontecido de forma muito clara, inclusive nas mensagens que temos pregado, inclusive em Apocalipse. Nós temos apresentado com fidelidade quem é Cristo, quem é o Cordeiro de Deus. Desde o início aqui, quando a gente está falando de Apocalipse, a gente está mostrando Jesus como aquele que caminha no meio da sua igreja e que sustenta a igreja com as suas mãos. Aquele que tem tem olhos como chama de fogo e voz como muitas águas. Aquele que é o alfa e o ômega. Aquele que é o primeiro e o último. Aquele que corrige, exorta a sua igreja, mas também elogia e cuida da sua igreja. Aquele que morreu e tornou a viver. Aquele que venceu e é digno de abrir o livro e conduzir toda a história. Aquele que reina diante do trono, no centro da sala do trono, e recebe toda a adoração dos anjos e do povo salvo. Aquele que guarda os seus, mas aquele também que julga com justiça e faz avançar os propósitos eternos de Deus aqui na terra, conduzindo a história. Aquele que governa mesmo sobre os juízos que sacodem e sacudirão a terra. Vimos tudo isso aqui, até agora em Apocalipse. Mas não é raro que as pessoas tracem um perfil sobre como elas esperam que Jesus seja e vivam na busca desse Jesus criado a partir de suas próprias expectativas. Ou creiam realmente que Jesus é daquela forma e, portanto, depositam a sua fé em um Cristo que não existe, em um falso Cristo,
que simplesmente corresponde ao que elas esperam. E Jesus tem esse cuidado no início de seu ministério aqui. E é por isso, entendo eu, que alguns dos seus milagres não foram feitos naquele momento, na frente de muitos. Inclusive esse aqui, que nós acabamos de ler. E se você também observar, além desse milagre ele ter acontecido de forma discreta, praticamente em secreto, a gente tem também um diálogo aqui, tratando do que está acontecendo entre Jesus e a sua mãe, Maria. O versículos 3 e 4 nos diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. E Jesus respondeu: que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Aqui só um parênteses. Jesus chamar a mãe de mulher não era desrespeitoso, não, tá? Naquele tempo, naquela época, naquele costume. Ele está sendo respeitoso com ela. Mas vamos entender o que é que está acontecendo aqui também. O vinho acabar durante uma festa de casamento era uma vergonha extrema para aquela família, naquela cultura. E Maria está focada ali no problema, no que está acontecendo. Jesus, por sua vez, está focado na sua missão, no seu ministério. E ele fala com Maria de uma forma que deixa claro que ele não obedece a nenhuma outra pessoa, a não ser ao Pai. E que ele mesmo sabe o que fazer e quando fazer. Jesus não apenas é moldado por nossas expectativas, mas ele também não se molda às nossas urgências, que muitas vezes estão completamente fora das prioridades de uma vida que deve ser vivida aos pés do Senhor. E Maria compreende o que Jesus está falando e diz para os outros: olha, então façam como Jesus quer. Ela vira para os serviçais, os que estão ali na festa, servindo, e diz: olha, façam tudo como ele mandar. No entanto, irmãos, como eu falei aqui, e aí eu retomo, conectando as nossas ideias aqui, é muito comum a gente cair nesses erros. A gente pega conceitos gerais sobre os principais temas da nossa experiência, da nossa vida aqui, ou do que a gente consome em rede social, em palestra, em livro, enfim, no nosso dia a dia aqui, das paixões que vão enchendo nossos corações, das nossas necessidades, de acordo com as nossas urgências daqui. E a gente vai atribuindo tudo isso a Jesus. Jesus como sendo a fonte de tudo isso, alguém que existe para dar tudo isso, alguém cujo ministério, cuja existência serve para nos servir. Por exemplo, para ser um pouco mais prático, talvez um dos maiores problemas de nossos tempos seja o amor ao dinheiro. Inclusive a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas baseado no amor ao dinheiro, as pessoas criam um Jesus que existe para fornecer dinheiro. E aí surge a chamada teologia da prosperidade. Hoje, se você sair por aí, num domingo de manhã, começar a visitar, sair da Redenção, começar a visitar outras igrejas, vai de noite, que a gente não tem culto de noite, vai de manhã não, pronto. Você sair no domingo de noite por aí, visitando outras igrejas, claro, você vai encontrar igrejas muito sérias, e glória a Deus por isso. Mas não vai faltar igreja que você vai botar o pé lá dentro, e tudo o que você vai ouvir, do início ao fim, é um culto voltado à sua prosperidade financeira. A Deus resolver seus problemas financeiros. A Deus lhe dar isso ou aquilo. Mas é claro que você vai ter que dar alguma coisa para a igreja antes para poder receber. A você barganhar com Deus.
Enfim, esse amor ao dinheiro molda uma imagem de um Cristo que não existe. E por falar em amor, existe, por exemplo, uma outra situação. As pessoas pegam um conceito de amor, só para dar mais um exemplo, hoje, numa sociedade caída, e atribui esse conceito a Jesus, como uma imposição a quem Jesus é, a como Jesus ama. As pessoas não querem saber da descrição bíblica do amor de Cristo. As pessoas pegam um conceito de amor que corresponde às suas expectativas, ao que elas esperam, ao que elas acham que deve ser o amor, e atribui aquilo a quem Jesus é. E aí começam a apresentar esse Cristo, e dizendo que Jesus ama dessa forma, ama daquela forma, simplesmente a partir de suas expectativas baseadas nesse amor que ela mesma criou a partir de suas próprias paixões, seus próprios pecados. E se constrói toda uma teologia também em cima disso, uma expectativa em cima de um falso amor que é atribuído a Jesus, criando um falso Cristo. Por exemplo, recentemente, não é tão recente, mas já citei aqui, a gente tem um pastor chamado Ed Renekiewicz, que surgiu aí em mais um de seus vídeos, em um sermão em que ele afirma que Deus, por ser um pai amoroso, olha o amor, não mandaria uma pessoa para o inferno. Diz, eu não acredito nesse Deus, eu não acredito nesse pai, porque Deus ama. Que pai não ama seu filho? Está acontecendo ali, naquele sermão, naquele momento, exatamente o que a gente está apontando aqui. Enquanto que a Bíblia mostra que o inferno é uma realidade. Jesus disse lá em Mateus 23, 33, para os fariseus: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Jesus disse lá em Mateus 5, 30, se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ainda lá em Mateus 25, 41, quando se fala do julgamento final, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E ainda em 2 Pedro 2,4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, ou você crê em Ed Renekiewicz e nesse Deus que ele criou, ou você acredita na Bíblia e no Deus das Escrituras. É muito simples. E a questão sobre tudo isso, portanto, eu repito, é que Jesus não é quem eu espero que ele seja, simplesmente. Jesus não é moldado a partir das minhas necessidades. Jesus não é criado por mim, mas ele é quem ele é. E aquilo que ele quis que eu conhecesse sobre ele, foi revelado a mim. Onde? Na Bíblia. Não nos meus sentimentos. Então, se eu quero conhecer a Jesus, eu preciso ir à palavra. Eu preciso conhecer a palavra, conhecer o que a Bíblia fala sobre Jesus. E aí eu pergunto, portanto, a você: você conhece Jesus? Você conhece esse Cristo das Escrituras? Quem é o Jesus que você conhece? Ele é somente aquilo? Ou você conhece um Jesus que é somente aquilo que você espera que ele seja? Aquilo que você acha que é justo ou injusto?
Aquilo que você acha que seria bom ou não seria. Aquilo que você acha que é do caráter dele ou não é. E você vai encaixando aí seus conceitos, seus sentimentos, suas próprias percepções e vai criando um Jesus à sua imagem e semelhança. Ou você conhece o Jesus verdadeiro, o Jesus das Escrituras, o Jesus dos Evangelhos, o Jesus do Apocalipse. E aí não precisa ficar com medo não, tá? O que você precisa fazer é buscar conhecer cada vez mais. Orar, ler a Bíblia, buscar estar presente numa igreja séria, participar do aprendizado da igreja. Viver a vida com outros cristãos mais maduros do que você, que vão parar para lhe ensinar, para sentar com você, caminhar com você, nos PGs e em breve em discipulado aqui na igreja. Só tenha cuidado enquanto você está avançando de não estar se entregando a um falso Cristo que você mesmo criou. E busque manter comunhão com Ele, orar, conhecê-lo cada vez mais. Você tem tempo. Não acho que você não tem, não, que você tem tempo para ler a Bíblia. Se você tem tempo para o Instagram, para Clash Royale, para Royal Match, para Netflix, para Fazendinha. Hoje não é Fazendinha mais não, né? Fazendinha... esqueci já os jogos famosos de hoje. Né? Mas para quem tinha tempo da Fazendinha do Orkut, tem tempo ainda. Você tem tempo para parar, ler a Bíblia, conhecer mais de Cristo. Se dedique a isso, de verdade. E o texto ele segue aqui, e eu queria trazer uma segunda lição que tem a ver com a presença de Jesus. A presença de Jesus naquele local. As festas de casamento, como eu falei há pouco aqui, naquela cultura, naquele tempo, elas eram muito importantes. Era o evento principal na vida de uma família. Inclusive, costumavam durar dias, cerca de 7 dias. Já imaginou uma festa de casamento de 7 dias? E, como nós já falamos há pouco, acabar o vinho no meio da festa era algo grave. Era algo que geraria uma situação de vergonha para aquela família por anos. Isso pode parecer algo simples, mais uma vez, mas não é. Eles estavam ali diante do momento que era o ápice da sua família, um dos momentos, né? Socialmente falando. Né? Mas, na iminência do dano acontecer, quando o vinho acaba, a presença de Jesus ali evitou o estrago, evitou o fim. A participação de Jesus naquilo que estava acontecendo evitou a vergonha. Mas como é que isso aconteceu? Em primeiro lugar, Maria soube a quem recorrer. Maria notou o problema, viu o que estava para acontecer, ou o que aconteceu, viu o dano iminente ali, e ela não procurou remendar com jeitinhos. Ela não inventou uma história que o fornecedor que estava vindo lá de outra cidade teve os cavalos roubados. Ela não saiu contando outra história, não inventou desculpa. Ela vai até Jesus e ela pede a intervenção de Jesus na situação. Ela não sabe o que é que vai acontecer, ela não sabe o que é que pode ser feito, ela não sabe como solucionar, ela simplesmente está diante daquela situação. Mas ela sabe que Jesus pode resolver. Ela sabe que Jesus sabe o que fazer. E aí ela vira para as pessoas e dá uma instrução também para elas. Façam tudo o que ele lhes mandar.
caberia aos envolvidos naquela situação obedecer, confiar e obedecer. Mas as instruções que Jesus dá para aqueles, está certo, vamos lá, vamos confiar, vamos obedecer. Jesus vira para eles e dá algumas instruções. E essas instruções parecem não fazer sentido. Não sei, quando você lê o texto, você imagine você naquela situação. Você não sabe quem é Jesus ainda. Você está numa festa de casamento. E aí acabou o vinho. Vamos fazer o quê? Aí chega Maria, faz, olha, façam tudo o que ele mandar. Aí ele vira para você e faz, pegue aqueles potes ali e encham de água. Que sim, Jesus. Se eu estivesse lá assim, eu digo, pronto, mais um para atrapalhar. Vai fazer vinho agora? Vai dar tempo? Mesmo assim, as pessoas decidem confiar ali em Jesus e obedecem. Enchem aqueles potes de água. E aí o milagre acontece. Por que estou falando tudo isso? E trazendo agora para nossas vidas. Talvez você esteja vivendo um momento em que o vinho acabou. Um momento na família, um momento no casamento, um momento na saúde, um momento na vida pessoal, um momento no trabalho. Uma situação em que o problema se instalou, você está diante dele e você não sabe o que fazer. Você até olha e não tem muito o que ser feito, a partir de seus próprios recursos, a partir de sua própria criatividade, a partir de sua própria inteligência. Eles estavam vivendo algo desse tipo ali. E aí eu quero te dizer, da mesma forma como já falamos aqui, a presença de Jesus nas circunstâncias da sua vida vai trazer novidade, vai evitar o estrago, vai trazer alegria. Talvez as coisas não saiam exatamente como você está esperando, porque lembra que Jesus não é aquele criado a partir de nossas próprias expectativas, nossas próprias vontades para fazer o que a gente quer. Mas a gente precisa confiar que Ele sabe o que fazer. Ele está no controle. E o que você precisa fazer é recorrer a Ele. É ouvir a sua voz e obedecer. Crer e obedecer. E pode até ser que não faça muito sentido. Pode até ser contra a sua lógica. Pode ser contra o que você espera. Mas creia e obedeça, porque Ele tem o melhor e Ele é poderoso para fazer. E Ele sabe o que fazer. E ainda pode ser que você não esteja passando por nenhum problema agora, graças a Deus por isso. Mas guarde isso no seu coração e entenda sempre que a presença de Jesus na nossa vida comum, na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso casamento, na nossa casa, e a obediência ao que Ele manda, cumprir o que Ele deseja, reconhecendo quem Ele é, traz segurança, traz novidade, traz alegria. Não espere os momentos especiais para se voltar para Jesus. Não espere os problemas para se voltar a Jesus. Jesus deve estar presente em tudo e o tempo todo. Na festa e nos sepultamentos. Na alegria, na dor. E na vida comum. A gente viu aqui nos nossos PGs um pecado apresentado lá como pecado intocável, acho que é o primeiro do livro, chamado de impiedade. Lembram o que é? Impiedade, na definição do autor lá, é viver como se Deus não existisse.
Cristo não existisse. Aí ele até fala, nós temos muitos cristãos impiedosos. Ímpios, né? Cristãos que vivem o seu dia a dia como se Cristo não fosse real, como se Cristo não existisse. Cristo está reservado a momentos específicos em que a gente acha conveniente que Ele esteja ali. Mas temos várias outras reservas nas nossas vidas que nós não entregamos a Cristo. Ou que ligamos o botão do automático e vivemos dia após dia como se Ele não fosse uma realidade. Como se Ele não fosse o Senhor sobre tudo, sobre toda a existência, Senhor de nossas vidas, nosso Salvador, e tudo o que nós temos cantado e declarado e pregado, domingo após domingo aqui. Mas a vida real, o dia a dia, é onde a nossa existência acontece, onde as escolhas são feitas, onde as famílias são construídas ou destruídas, onde nosso caráter é formado, onde nossos filhos são educados. Isso não acontece somente nos momentos especiais, isso não acontece somente nos domingos. Isso acontece no dia a dia comum, ordinário, um dia após o outro, e é aí que Cristo deve estar presente. Cristo não deve estar presente no seu casamento somente no retiro de casais que acontece uma vez no ano e olhe lá, não. Cristo deve estar presente diariamente no seu casamento. Cristo não deve estar presente na educação dos seus filhos somente quando ele vai para a salinha da igreja no domingo, não. Cristo deve estar presente na vida dos seus filhos diariamente, no seu dia a dia comum, ordinário. Mas você tem se lembrado disso, de tudo isso? Da grandeza e da bênção da presença de Jesus? É na vida comum, meus irmãos, onde a vida é vivida de verdade. Não é no domingo na igreja, não. É na vida comum, onde seu filho vai ver se você realmente ama esse Deus, se esse Deus realmente existe. Não é no domingo, quando você está cantando com as mãos para o alto na igreja, não. Dá para entender tudo isso? E você não precisa de momentos formais para isso, não, na sua vida comum. Por exemplo, voltando para casa, depois de um passeio no shopping. Que você tenha uma conversa informal com seu filho, sua filha, de uma pergunta que ele faz, de algo que ele viu, que ele lembrou, de algo que aconteceu, e que ele está montando toda a fé dele na sua mente ainda ali, e você encaixa mais aquela pecinha do quebra-cabeça que está sendo montado na mente dele. É na sua forma de reagir com a sua esposa dentro da sua casa, quando você chega cansado do trabalho e não aguenta mais trabalhar. E aí ela pede para você estender a roupa ou decidir aquele negócio que você já está cansado de passar o dia tomando decisões e não queria mais nada. Mas é ali que Cristo deve ser vivido. Não guarde Cristo para os momentos especiais, não, porque não é assim. Não guarde Cristo para a viagem anual da família, não. Não guarde Cristo no seu casamento para aquelas férias sei lá, onde você imaginar aí. Cristo deve ser vivido diariamente, participando de tudo, o tempo inteiro, presente nas nossas vidas. Por último, irmãos, é interessante a gente notar aqui que Jesus utilizou aqui potes de purificação para transformar a água em vinho. Isso tem um significado também. Isso não foi por acaso. Até porque a gente estava tendo vinho sendo servido naquela festa, até então, não estava?
E esses vinhos estavam sendo guardados onde? Era nos potes de purificação? Não. Nos jarros de vinho, nos potes de vinho, ou sei lá onde é que eles estavam guardando. E se o vinho acabou, esses potes estavam vazios e disponíveis para serem enchidos novamente. Então Jesus podia, ao invés de ter mandado encher os potes de purificação, ele podia ter mandado, acabou o vinho, pega aí os potes vazios do vinho e encham de água. Podia ter feito exatamente a mesma coisa. Então essa escolha de Jesus deve significar algo. Essa escolha de Jesus por esses potes de purificação. A religião judaica ela era cheia de rituais que foram criados pela tradição, muitas vezes, claro, tudo simbolizava algo maior, apontava para alguma coisa a mais. Mas ao longo do tempo, esse sistema religioso judaico, ele foi adoecendo, e ele foi se tornando um fim em si mesmo, isso com praticamente tudo que os judeus faziam, desde os sacrifícios que eles faziam, até os demais rituais, como a gente vê isso muito presente na prática dos fariseus, e Jesus acusando, mostrando isso o tempo inteiro. E alguns desses rituais, muitos, na verdade, tinham o significado de purificação, de limpeza. E, no que diz respeito a esses potes, eles eram colocados, muitas vezes, nas entradas das casas. Era um pote, na verdade, de pedra, né? Imagine algo parecido aí com um barril de pedra, que era colocado para que os visitantes, as pessoas que estavam chegando, pudessem se purificar antes de entrar naquele local. Então, elas normalmente lavavam ali os braços e os pés, simbolizando aí um momento de pureza, um ato externo de pureza para simbolizar a purificação mesmo. E é exatamente sobre isso, é ali que Jesus age. Ele pega aquilo que representa os esforços humanos para a purificação e transforma em algo completamente novo. Ele substitui os rituais externos por algo melhor. Ele traz um vinho novo, que agora aponta para a nova realidade que vai ser apresentada através de seu sacrifício, a verdadeira purificação, a alegria duradoura, o perdão dos pecados de fato. Então não é mais por lavagens externas, não é mais por tradição religiosa, não é mais por tentativa humana que nós nos tornamos limpos. A limpeza vem por meio de Cristo. E eu estou concluindo dizendo isso porque a gente traz tanta exortação e a resposta para quando a gente olha para a nossa vida e vê que a gente está vivendo de uma forma que não agrada a Deus, de uma forma que nós precisamos mudar, não é simplesmente a gente modificar os nossos atos exteriormente, não é simplesmente a gente tentar purificar as nossas mãos. A gente não vai conseguir por esforço próprio. A gente não vai alcançar por esforço próprio. A gente só vai entrar nessa nova realidade quando a gente crê no sangue de Cristo, na obra de Cristo que purifica o coração, que nos dá vida nova, que nos transforma, que nos faz nova criatura. Então, se você olha para a sua vida hoje e percebe que precisa mudar, que tem vivido de uma forma que não agrada a Deus, não ache que é simplesmente fazer uma lista de posso e não posso, e começar a dar o checklist na coluna lá das coisas que posso, como realizadas, e deixar de fazer aquilo que não pode. Inclusive, me permitam, talvez esse seja das maiores versões falsas do Evangelho que a gente tem nos nossos dias. A gente tem substituído o Evangelho por uma lista de valores e de atos.
E a gente começa a classificar a nós mesmos e as pessoas a partir dessa lista, como cristão ou não cristão. E aí, cuidado com o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não existe um testemunho a ser dado. Que quando a gente crê em Cristo, Ele transforma nossas prioridades, nossos valores, e a gente passa a amar aquilo que Ele ama e a rejeitar aquilo que Ele rejeita. Isso acontece. Mas existe muita gente, não tenha dúvida, que cumpre todas as regras, melhor do que muito crente. Que é conservador, que tem valores disso, daquilo, que é um excelente marido, que é um excelente pai, que está presente, que dá uma educação de primeira, que cumpre tudo que precisa, que não chama palavrão, que não mente, que é fiel à esposa, que é honesto no trabalho, e trabalha duro, e cumpre tudo que tem que ser cumprido, mas que não conhece a Cristo, mas que não ama a Cristo, mas que precisa ser salvo. Mas muitos desses trocaram Cristo por esses valores. A boa moral se tornou um substitutivo de Cristo. Lembra dos falsos Cristos, do Cristo que eu falei, que a gente vai criando de acordo com nossas expectativas? Criaram esse Cristo. E ele está sendo apresentado quase que diariamente a muita gente, e muita gente tem aceitado isso. Mas Jesus, ele não se molda às nossas expectativas. Ele é quem ele é. E o louvor pode vir subindo. Ele é Senhor soberano. Ele é o Cristo revelado nas Escrituras. E se você quer conhecê-lo verdadeiramente, não procure em outro canto. Procure nas Escrituras. E não se esqueça, retomando o que a gente falou, a sua presença deve ser na sua vida comum. E a presença dele nos abençoa. A presença dele evita tragédias, eu não tenho dúvida disso. Viver em comunhão com Cristo, rejeitando o pecado, evita danos imensuráveis na nossa família, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E não se esqueça que Cristo também substitui toda tentativa humana de purificação, seja por ideologia, seja por ritual, porque Ele cumpriu uma obra definitiva e perfeita, o seu sangue derramado por nós e a sua ressurreição. Então, diante disso, meus irmãos, Ele também nos convida a crermos nele de verdade, a nos entregarmos a Ele de verdade, diariamente, colocando nas mãos dele tudo o que nós somos, colocando nas mãos dele nossas certezas, colocando nas mãos dele nossas dúvidas, colocando nas mãos dele nossas alegrias, colocando nas mãos dele nossas dores, nossos planos, nossos temores, nos rendendo a ele diariamente e fazendo tudo quanto ele disser. Ele tem poder para transformar a nossa água em novo vinho e dar sentido àquilo que já está sem esperança e nos purificar de verdade naquelas áreas da vida onde os rituais, as boas obras, o comportamento jamais poderiam alcançar. Então, o que eu lhe convido é que você deposite sua fé de fato em Cristo. Tenha Ele na sua vida como uma prioridade. Ele em primeiro lugar, reinando sobre sua existência, sobre suas decisões, e que a sua presença preencha o seu cotidiano, a sua vida comum. Não só os momentos especiais,